Um assunto que eu acredito que não deva ser incomum ouvir lá nas suas visitas, nas pessoas que buscam, né? Deve ser, aliás, um dos mais comuns que as pessoas devem buscar, mas que tem nos comentários mais de uma pessoa falando, e a gente até falou meio en passant aí sobre isso, é a questão, e eu acredito que antigamente não tinha muito isso, ou não tinha com tanta incidência, que é a questão da síndrome do intestino irritável. As pessoas estão reclamando muito disso e estão perguntando... Então, a síndrome do intestino irritado é uma das máscaras que a gente coloca para se proteger. Tá? E a gente não quer que seja mexido na nossa história, todos nós temos fatos da nossa história que a sociedade desaprova, né? Nem todo mundo é bonzinho igual os meus amigos consteladores aqui presentes, que é um anjo, tá? Mas tem a gente se prende a valores e depois desenvolve um trauma psicológico. Tem um amigo meu que ele era bancário, trabalhava numa empresa, né? E um dia ele resolveu de construir uma casa e financiou por um outro banco. Quando ele financiou um valor mais alto pelo outro banco, o banco que ele trabalhava considerou que ele tivesse feito um desvio, um furto, alguma coisa, e puniu ele. O cara desenvolveu um câncer de intestino rapidinho, porque irritou aquilo dali 15 dias. O cara não aguentava parar de pé mais. Então, por quê? Porque ele achou que ele tinha tomado uma atitude livre, uma atitude espontânea, tranquila, que estava se promovendo, crescendo, ficando rico, e de repente levou uma cacetada do banco, perdeu o emprego, sem direito a nada, teve uns transtornos. Então, muitas vezes a síndrome do intestino irritado é porque a gente quer namorar com aquele rapaz que o pai da mãe da gente desaprova, ou os deles desaprovam a nossa presença, né? A moça, eu gosto da mocinha bonitinha, mas a minha mãe acha que ela não é legal, e a gente briga, e eu vou engravidar a moça para resolver o problema, e a gente arranja mais encrenca ainda, e isso daí vai fazendo com que o nosso intestino sinta vergonha da nossa história e não queira que mexa. Aí qualquer coisa que você botar dentro de você vai irritar o intestino. Ou seja, puramente emocional. Totalmente emocional. Uma vez chegou uma moça que tinha alergia à lactose. E ela falou assim para mim, eu não posso nem ver leite na frente que já me dá coceira. Daí eu falei, mas o que aconteceu com o leite com você? Daí fomos procurar, quando ela tinha 4, 5 anos, ela foi na casa da avó dela, a avó dela estava fazendo doce de leite, de repente ela segurou na panela que estava fervendo o leite, veio o leite quente, queimou ela, leite virou o demônio para ela, não podia ver mais leite. Puramente emocional. Aí eu falei para ela, como você não vai virar mais nenhuma lata de leite fervendo, você já pode beber leite de novo. E ela voltou a usar o leite sem ter problema. O que acontece que a medicina mecânica, né? Eu falo assim que a medicina moderna ela é mecânica. É igual o carro, dá um scanner lá e vê o que tem que fazer no carro. Você vai no médico, faz um monte de exame lá, toma isso, só corta aqui, opera ali, mas não resolve. Por quê? Porque não está tratando da emoção. O nosso trabalho, ele cuida do físico, do mental, do emocional, do espiritual, do astral, do social, do ambiental, do sexual e do psicológico. 9 pilares. 9 pontos energéticos que a gente olha. Parece coisa simples. O dia que você consegue ver todos esses pontos, mas por quê? Porque lá nos primórdios eu falava assim, qual é o sintoma da gripe? É nariz escorrendo, você sai espirrando, a dor de cabeça, incha a perna, não sei o quê. Qual é o sintoma da saúde? Não sei. Entendeu? O sintoma da saúde é um complexo bem-estar físico, mental, emocional, ambiental, social, sexual, psicológico, espiritual, astral, é tudo. Esse é a saúde. Se um desses pontos estiver em desequilíbrio, em desarmonia ou em conflito com a gente vai ter algum tipo de frustração, algum tipo de dor, algum tipo de enfermidade. Aí a pessoa fala assim, eu estou com dor no osso. Fala, o osso não dói. Mas aquela dor terrível do dente, o dente também não dói. É tudo nervo, né? Entendeu? O dente, o osso não dói, gente. Para com esse negócio de dor de dente. O dia que eu descobri isso daí, nunca mais tive dor de dente. Fez uma programação para... Por que não? Mas o dente não dói. Que dói é o nervinho inflamado, então toma uma massagem aí, desinflama, aí acabou o problema. E a inflamação? O que é inflamação? É o questionamento.
Tem gente que tá com a garganta inflamada, com a perna inchada, com a barriga inchada, tá questionando tudo, brigando com tudo. Essa inflamação, esse questionamento em excesso vai fazer com que ele enche todinho, inflame todinho. Aí o médico vai tratar do quê? Vai dar um antibiótico, mas ele mudou o padrão de pensamento dele. Eu falo muito para as pessoas que ervas medicinais, naturopatia, tratamentos naturais é estilo de vida. Você tem que mudar o seu estilo de vida para você encontrar um estilo de vida que te agregue valores, que te faça sentir importante, feliz, filho do todo e que possa ajudar todos os filhos do todo. O dia que você encontrar esse equilíbrio, meu filho, conta para mim que é legal. Olha, é isso que foi falado, é muito interessante e na prática mesmo, quem é terapeuta, quem trabalha com espiritualidade, eles também acredito que tenham sentido isso. O terapeuta mesmo, ele precisa tomar muito cuidado energético com esse chakra, com o chakra umbilical, com o estômago. Porque como a gente trabalha muito com energia, se a gente tiver um dia um pouquinho mais debilitado ou com a energia um pouquinho mais para baixo, é lá que afeta, é no estômago. Por quê? Porque é a questão energética, você vai estar lidando com pessoas, você tem que estar sempre bem, né? Sempre equilibrado. Então, isso que foi falado realmente é um ponto de bastante relevância, porque é nessa parte que entra toda a frustração, né? Um outro fator energético, desmistificando o segredo para a turma, tá? Tem os fãs do segredo aí, os devotos do segredo, brigando por causa do segredo. Não tem segredo nenhum. O segredo é que não tem segredo. Eu falo que o Buda ficou 40 anos no deserto para descobrir qual é o segredo da felicidade plena do ser humano. Ele descobriu que é não se meter com a vida do outro. Né? Isso é uma coisa fantástica. E tem muita gente que acorda 3 horas da manhã. Boa. Tá? No plano angelical, no plano astral, 3 horas da manhã, ela é regida pelo Arcanjo Miguel. Eu coloquei um vídeo lá falando sobre isso, tá dando mó ibope, né? Eu vi, muito bom. E eu falo assim, eu me conecto com as forças da natureza e acolho a proteção do Miguel Arcanjo na minha vida. Quem falou essa meia dúzia de palavras descobriu o caminho do sucesso, da felicidade, da prosperidade, porque ela foi aberta para todo mundo. Não contar esse segredo para você, porque é bom que você continue trabalhando para o seu patrão que descobriu isso e ficou rico. É isso aí, pessoal. Escreve nos comentários essa afirmação, essas palavras aqui para fortalecer aqui a egrégora. Realmente a conexão angelical ela é muito forte mesmo. Esse processo é muito interessante, porque o cara falou assim para mim, eu não sei o que acontece comigo, eu posso dormir a hora que eu dormir, 3 horas da manhã eu acordo, me dá um desespero, me dá agonia. Eu falei, Miguel Arcanjo quer falar com você. Ele falou, amanhã eu não acredito nisso. Eu falei, então tá bom, não precisa acreditar. Fala que você acredita nas forças da natureza, que ele vem junto com você. Mas para que serve isso? Para você ganhar dinheiro. Ele falou, como assim? Aí eu tenho um comércio, o comércio está ruim, está preocupante. Então, a hora que você acordar 3 horas da manhã, não é vale despertar o relógio. Já tem alguém que já queria colocar o relógio para despertar 3 horas da manhã, quer ficar rico. Isso é chantagem. Tá, o Miguel lá, ele não se preocupa com o seu relógio. Né? Mas ele falava assim, eu falei para ele, quando você falar isso, você vai ver lotar o seu estabelecimento de gente no outro dia de manhã, você vai vender tanta coisa, você vai falar, meu Deus do céu, e agora? Tô trabalhando muito. Aí lá um dia aconteceu. Ele falou assim para mim, acordou, ele lembrou, né? Falou, o Paulo falou para rezar para São Miguel Arcanjo, eu não sei qual é o resto. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendita sois, vai estar. São Miguel Arcanjo abençoa aí, pelo amor de Deus, que venha o povo do meu comércio. Quando ele abriu o comércio, daqui a pouco começou a encher de gente, encher de gente, encher de gente, encher de gente. Ele falou assim, não é que a reza funciona? Ainda mais quando a pessoa coloca essa vibração, essa energia, né? E funciona. Agora, isso daí funcionou para o Edir Macedo, funcionou para o Silvio Santos, funcionou para como é que chama o cara lá do Google, funcionou para todo mundo. Por que não vai funcionar para você que está assistindo nosso canal? Exatamente. Porque somos filhos do todo, né? Todos temos isso em comum, né? O Miguel é o cara que mais próximo do ser humano, do mundo espiritual, que mais se aproxima do ser humano, é Miguel Arcanjo. Você falou isso com ele, ele libera as portas da esperança para você. Exatamente, e isso que foi falado eu acho que é muito importante salientar, porque às vezes as pessoas falam assim, isso daqui, determinada coisa não é de Deus, isso daqui não é de Deus. A questão é que tudo é de Deus, tudo é de Deus. Então, até como é que chama, o Lucifer, né, o primo do
do Felipe Leão, né? Então, de Deus, foi criado por Deus. É tudo de Deus, foi Deus que criou ele. Deus não criou há nada que mundo. não tenha sido criado por Deus, tudo faz parte do todo. Mas ele revoltou contra Deus, ele quis ser esperto, ele quis fazer... Não, tá, é normal também, Deus permitiu isso daí. Já que ele acredita em Deus, Deus permitiu. Antes do dilúvio não tinha doença na terra. Tá? Daí, segundo a história, o dilúvio foi um período de 40 dias que choveu, inundou tudo, parecia agora, né? Que chovendo bastante. E daí, quando baixou as águas do dilúvio, começou a surgir a doença, porque apareceu mosquito, apareceu insetos, não foram colocar na arca do Noé lá, eles vieram depois do dilúvio. Né? Foram segundo a história bíblica, não foi eu que escrevi a Bíblia também, não sei quem escreveu, mas não foi eu. O escritor bíblico cita que quando surgiu chegou na lama, até enxugar a lama, surgiu inúmeras enfermidades para o povo. E surgiu também as plantas medicinais. As plantas medicinais foram povoando a várzea, a beira do rio, a beira do lago, a beira do mar, que era para você saber onde é que estavam as plantas medicinais. Aí de uma senhorinha evangélica falou assim para mim, mas há de ter um tempo que Deus destruiu o planeta e levantou para o céu, e lá no céu não vai ter doença. Eu falei, lá no céu vai ter doença e eu vou estar lá para vender erva para medicinar para você. Porque está falando no livro do Apocalipse que no meio da praça vai ter a árvore que dá as frutas de acordo com o seu beijo e as folhas serão remédio. Quem é que vai ensinar remédio? Vocês lá, Paulo de Jesus. Já conectado com todos os seres que trabalharam com plantas. Não adianta. Essa ideologia de que vai acabar o mundo, gente, não vai acabar o mundo. Tá? Tranquilizar vocês que estão com medo do fim do mundo. Jesus não vai mandar resgatar quem votou no candidato A, candidato B, não tem nada disso, não vai acontecer nada disso. A vida vai fluir, a gente vai continuar acontecendo, o Brasil vai continuar produzindo, vai continuar crescendo, a população vai continuar sobrevivendo e nós vamos ter grandes vitórias, independente de quem esteja no comando do barco ou não esteja, porque você tem que fazer a sua parte. Se você fizer a sua parte bem feita, minha querida, meu querido, está nos acompanhando, você vai ver que Deus te abençoa, porque na relação intrínseca do ser humano e o sagrado, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo e você. E o Apocalipse é uma questão de consciência, é isso que ele falou, eu sempre tive isso na minha mente, o Apocalipse, ou então o fim, é uma questão de consciência, a renovação, é a transmutação, é a regeneração, né? Uma vez eu fui fazer uma palestra num centro kardecista, porque eu faço palestra, eu fiz palestra para inúmeras crenças, né? E eu tenho que falar aquilo que o cara quer ouvir, aquilo que ele se permite ouvir. E a pessoa levantou uma polêmica para mim sobre a ressurreição da carne e a reencarnação do espírito. Olha que coisa fantástica, né? Para que o espírito reencarne, há necessidade que ressurja uma carne nova. No momento que você morreu, seu espírito desencarnou do seu corpo. O seu corpo foi para a terra, o seu espírito foi para o além. Lá no astral, lá no além, lá no plano sagrado, de repente voltou alguém para estimular com que o seu espírito se aproximasse de uma pessoa. Para o seu espírito se aproximar de uma pessoa, houve a permissão do Shekinah e do Metatron, que são os grandes deuses pai e mãe, para que fecundasse um óvulo. Ressurgiu um novo corpo, porque reencarnou um novo espírito. Tá? É intrínseco essa situação. Um dia que o Chicão não falar que isso daí é intrínseco, um monte de gente vai falar assim, o Paulo das Ervas tinha razão, era um santo. Não, era um anjo, né? Um anjo em terra. Para que se proceda a ressurreição dos mortos, há que se proceder à reencarnação do espírito. Esse é o segredo da eternidade da vida, esse é o segredo da vida eterna que todo mundo acredita, mas ninguém nunca viveu. Muito bom, é uma profundidade que a gente vai tendo aqui que, olha, e isso vai dando vazão, vai surgindo tanta pergunta na mente, e até a questão que foi falada anteriormente, sobre as doenças que surgiram, sobre o dilúvio, sobre o fluxo. Eu trabalhei, eu acredito que você tenha comentado que tenha trabalhado também com isso, no controle de endemias, né? Vigilância sanitária, né? Isso. Eu trabalhei também uma época e fazia esse controle de mosquito da dengue, de focos, né? E o pessoal sempre fazia palestras, explicava e dizia, olha, o mosquito,
contaminado, ele vai passar o vírus para uma outra pessoa. Isso. E como é que surgiu o primeiro? Então, veio lá do dilúvio. Lá do dilúvio, né? Vai lá no Só cara. pode ser isso, porque se ele precisa estar contaminado para outra pessoa não pegar... não vamos discutir o dogma, né? Porque o dogma, cada um acredita naquilo que lhe faz bem. Né? Qual que é o dogma? O dogma é a verdade que te faz bem. A minha verdade que faz bem é que Jesus salva, as plantas curam, a constelação familiar faz você entender os processos que você está vivendo, o horóscopo mostra para você que você nasceu num determinado período, você recebe determinadas influências do plano universal e que a vida continua. Inclusive, falando sobre constelação familiar, tem um seriado muito bom, um seriado turco na Netflix chamado Uma Nova Mulher. A gente estava conversando nos bastidores ali, estava conversando com ele. Eu conhecer uma nova mulher. Não é. E esse seriado aí, ele fala sobre isso. Falaram tanto, eu não assisti ainda. Eu vou assistir, é isso que eu tô querendo falar. Não. Você fica pensando bobagem. Ele já jogou e vai tomar uma paulada quando chegar em casa, viu? É muito bom esse seriado. Conhecer uma nova mulher, que legal. Uma nova mulher, eu vi muito falar bom. Um monte de gente perguntando desse seriado para mim, eu não assisti aí. Não, é muito bom, é turco. Inclusive, a gente estava conversando que quem escreveu esse seriado veio para o Brasil para poder aprender um pouco mais sobre as técnicas e é muito bom. Né? Muito bom. Vale a pena quem quer entender um pouco mais sobre constelação familiar assistir esse seriado. Vamos entrar num tema que eu acredito que seja o mal de muitas pessoas, inclusive da minha mãe. Mamãe. Que é o diabetes. Como é que as pessoas conseguem conviver ou reverter, vamos dizer, ou controlar de uma forma... A pergunta é a seguinte: a pessoa que normalmente ela é religiosa, ela acredita que o mundo dela é perfeito e que todo mundo está errado. Ela desenvolve dentro dela uma certa amargura. Essa falta de amargura, de alegria no astral, no corpo etéreo dela, vai fazer com que esse açúcar acumule nos órgãos físicos. Eu sou de uma família que não conhece o diabetes. Tá? Minha família é gigantesca. Quem conhece a minha família sabe que tem uma multidão de gente. Não existe um caso de diabetes na minha família. A minha família come macarrão, come pão, come doce, come geleia, come tudo quanto é coisa gostosa. E nós não conhecemos diabetes. Por que nós não conhecemos diabetes? Porque eu acho assim, meu pai e minha mãe ensinou que você tinha que ser feliz, viver bem, fazer aquilo que você tivesse vontade. Se deu certo, parabéns. Se deu errado, tenta de novo até dar certo. E não brigava muito com a gente. Então isso daí foi um processo educativo. Existe o diabetes, que vem de pai para mãe, né? Hereditário, né? Pô, por que o pai hereditário não deixa coisa boa pra gente? Vai deixar diabetes, vai deixar reumatismo, vai deixar sífilis, vai deixar um monte de Alzheimer, um monte de doença ruim, né? Na verdade, essas doenças elas não são hereditárias. Tá? Muitas vezes, uma questão, quando for falar de constelação, você vai descobrir que a pessoa está honrando alguém do passado, que sofreu com isso. A pessoa viu um avô ter a perna amputada por causa do diabetes, aquele medo do diabetes vai fazer com que ela desenvolva o diabetes. Tá? É um processo bem coletivo. Como eu faz 40 anos que eu trabalho com gente doente, eu já vi gente que eu tratei da pessoa, tratei do pai, da mãe, do avô, do bisavô dela e vice-versa. Né? Peguei lá do bisavô e cheguei no tataraneto aqui. Eu já cuidei de inúmeras gerações de mesma família. E a gente percebe essa relação. Morre uma pessoa de câncer, desencadeia um processo, morre 5, 6, 10 pessoas da mesma família num curto espaço de tempo, porque fica todo mundo olhando para a sepultura, a judiação, coitadinho, morre também. Tá? É uma questão até de informação. Quando a gente tem uma informação adequada sobre a doença e descobre que é possível viver bem até com a doença, porque como é que a pessoa reza, né? Vamos puxar a orelha dos católicos. Os católicos vão lá na igreja e rezam: minha Nossa Senhora da Aparecida, me ajude que eu consigo viver com diabetes, com reumatismo, com dor de perna, com dor de costas, com dor de coluna, com a minha filha que não presta, com o meu filho que está viciado na droga. Como é que ele quer que mude a vida dele? Está reforçando tudo aquilo? Ele ganha força e continua vivendo com isso tudo. O pessoal está assistindo o erro e reza assim: tira todas essas doenças da minha vida. É fácil.
que nem a nova mulher, uma nova existência, né? Exatamente. Agora, se eu chego assim, para o mesmo Deus que eu pedi para dar força para ele viver com diabetes, eu dizer para Deus assim, Deus, que maravilhoso, eu comer esse docinho assim, eu como esse doce, sei que esse doce me faz bem e posso viver sem diabetes. Ou então, Deus que tem todo o poder, tira esse diabetes da minha vida. Ele tira. Eu tratei de uma pessoa com psoríase uma vez e eu falei para ela rezar assim, pro mesmo... Ela não era cristã, tá? Para a mesma entidade que ela rezava para dar força para ela viver com a doença, que ela dissesse para a entidade assim, tira de mim essa doença. Tirou. Tirou, limpou, ficou bonitinha, lindinha, maravilhosa, perto dessa pessoa, resolveu um problema gravíssimo. Porque ela podia rezar para viver, ter força e viver com a doença, ela rezou assim, tira essa doença de mim, porque essa doença não me agrega nada. Ela permitiu que o espiritual agisse. Só que tem um detalhe, quando a gente está com dor de dente, né, não esquece de rezar para Santa Polônia, que é a padroeira do dente inflamado. Não, ela é padroeira do dentista. Está tudo errado, é uma bagunça. Misturou as estações. Então, o que acontece? Quando as limitações a gente cria por medo. As limitações são máscaras que a própria ciência foi colocando na gente para que a gente se submetesse a um sistema que já comprovou custa muito caro e pouco eficiente, e as pessoas não conseguem se resolver. É profundo isso. E ainda nesse gancho do diabetes, eu tô cuidando da minha mãe agora, tá em casa um tempo, né? Porque ela fez um combo na vida inteira. Ela tinha o diabetes e era fumante. Agora eu consegui tirar o cigarro. Depois que ela foi pra minha casa, depois ela perdeu o dedinho por causa da diabetes e por causa do cigarro. O cigarro e diabetes fez ela perder o dedinho. Tá, e você com medo de perder o dedinho. Não, eu tô quebrando esse paradigma, porque lá em casa eu tô fazendo a alimentação dela ser tão regrada e todos os passos serem tão regrados que tá equilibrando. Vai equilibrando. E outra coisa, estimular ela a cantar, brincar, escrever poesia, contar a história da vida dela. Hoje eu falei para uma moça, né? Falei, escreve um romance psicografado. Ela falou, não sei fazer psicografia. Eu falei, descreve o personagem que eles contam a história, você só vai digitando. Vai deixando fluir naturalmente. E a gente tá dando um chá para ela de alecrim do campo, de vez em quando louro, e orégano e pata de vaca. Tá certo? Então, lógico que tá certo. É isso que você escolheu. O alecrim do campo, ele estimula a capacidade psíquica e mental, tá? Na energética dele. O louro traz a riqueza do ouro para dentro dela. Quem tem ouro não tem doença. Qual é que é a outra? A pata de vaca é para parar de dar coice na turma. A pata de vaca, literalmente, ela consegue equilibrar a insulina nesse processo. Qual é que é o outro? É orégano. Orégano. O orégano também é para fazer limpar o baço, o pâncreas, né? E o fígado. Quando a gente consegue ter o fígado, o baço e o pâncreas limpo, a gente elimina colesterol, triglicéridos, diabetes, pressão alta, o que mais tem? Até um monte de doença que você consegue viver sem ela. Perfeito. Mas você vai morrer assim mesmo, sem doença nenhuma? Vai o trem passar por cima. Tem que ir, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas ele estava com 105 anos e se foi. Mas ele tinha tanta saúde. Mas precisa acontecer alguma coisa, né? A pessoa precisa ir, né? Um amigo meu que ele chegou no dia do Natal falou assim, eu quero agradecer pelos 100 anos de vida e saúde do meu pai. Isso na missa da meia-noite. Quando foi na missa das 10 da manhã, era missa de corpo presente, que o pai dele morreu de madrugada. Precisa acontecer alguma coisa, né, Paulo? Não é? A pessoa não fica eternamente aqui na Terra. Viveu 100 anos. Não, a eternidade da vida é aquele processo que eu falei lá, da reencarnação do espírito da ressurreição da carne. Isso daí tem que continuar existindo. Nós não vamos sumir nunca da face da Terra. Quem crê nisso, quem acredita, quem vive o espiritual, sabe que é só uma mudança de estado, né? E quem não acredita é esse mesmo, depois ele sofre porque ele não acredita, mas vai continuar brigando do outro lado, não tem problema nenhum. As pinguinhas na encruzilhada que resolve, né? Mas por falar em pinguinha na encruzilhada, tem um combo aí, eu já vi alguns vídeos teus muito bons. As pessoas elas falam muito sobre mal-olhado, inveja, quebrante, essas coisas todas, né? E isso tudo se dá pela voz, se dá pelo pensamento, se dá pelas atitudes.
Mas tem um combo com plantas, com práticas, com palavras para a pessoa se blindar para determinados ambientes? Ela vai em tal lugar que ela sabe que é perigoso. Nós fizemos um vídeo interessante que está dando um retorno muito legal. A gente precisa equilibrar o nosso positivo e negativo, o nosso bem e mal, o nosso yang e o nosso yin, o nosso masculino e o nosso feminino. Né? Eu falei para um cara machão que a metade dele é mãe e a metade é o pai, então a metade dele é mulher, a metade é homem, ele queria bater em mim. Eu falei, mas não tem jeito, seu pai não fez isso sozinho, meu filho. Tá? Aquela história do gaúcho que só tem macho é mentira, tem macho e fêmea lá também. Tá? O gaúcho fala, no meu estado só tem macho, em Minas Gerais tem macho e fêmea, nós gostamos. Então vamos continuar gostando, que é assim mesmo que funciona a vida. O que acontece? Eu falei da água, do sal e do açúcar. A água, o sal e o açúcar que equilibra o yang e o yin. Aí a mulher falou assim, mas o açúcar tem agrotóxico, não pode usar o açúcar. Tá bom, continue morrendo, não tem problema, é você que está morrendo, não sou eu. Tá, pode morrer também, é um direito seu, e é bom, e todo mundo vai morrer mesmo, então morre sossegado, não me enche o saco. Eu sou bem objetivo, tá? Eu chuto o balde mesmo, tem brincadeira não, porque quando o cara não quer resolver, não adianta você inventar magia para ele. Exatamente. A água, o sal e o açúcar, você recebe ela no batizado, você recebe ela nos sacramentos religiosos, não importa que religião você segue, todas as igrejas abençoam a água, sal e açúcar para ser remédio. Tá? O espírita fluidifica, o outro coloca não sei o quê, mas é tudo o mesmo processo. A água é fonte de vida. Não importa se ela é da Sabesp, aqui a Sabesp também não. Sabesp. SAAI, tem um monte de empresa que cuida de água, né? Ou é do poço artesiano, você pegou no córrego, no ribeirão, da bica da água que caiu no telhado. A água é fonte de vida, tá? Mas bebe 50 litros de água numa vez, só que você morre rapidinho. Foi o que a gente falou então, agora, né? Quando a gente harmoniza essa água e equilibra o doce, porque a água, segundo a filosofia da água, é insípida, inodora e incolor. É um negócio esquisito, né? Mas tem uma força, não? Não tem sabor, não tem cor, não tem cheiro. Para que serve isso? Né? A água é um negócio estranho, ninguém vive sem ela. Por quê? Para mostrar que a sutileza da existência de toda a vida no universo depende desse elemento. Tá? Tem gente que fala que o ser humano veio do barro, mas me parece que o esperma é água, né? É na água que ele penetra. E a é água, do líquido, é da seiva. Se não tiver água, a essência não tem da vida, né? É líquido. Então, a água é a essência da vida. Eu coloquei lá o banho. Água, sal e açúcar. Você toma aquele banho gostoso. Daí o pessoal está entendendo, até o meu diretor está aqui, ele vai poder confirmar depois. O pessoal está entendendo que ele tem que fazer esse banho, depois ele tem que fazer o banho com a espada da Santa Bárbara, de Ogum, de Xangô, não importa aquela espada que tem a verde e amarela, né, da coisa, para se proteger e depois abrir a verde para abrir o caminho. A fita energética da espada de São Jorge, aquela de folha totalmente verde, é a abertura dos portais etéreos da vida humana. Tá? Quais são esses portais que a gente passou por ele? O dia que o papai e a mamãe se viu na praça, se encontraram, acharam bonitinho, foi o primeiro portal, né? Nem existia, mas nós já passamos por ele. Depois eles se aproximaram, se coabitaram, amaram, nos conceberam. Aí a gente foi desenvolvendo, um dia a gente nasceu, depois nasceu o primeiro dentinho, a gente engatinhou, a gente caminhou, a gente cresceu, a gente aprendeu a falar, a gente viveu manhoso, chora pra caramba até hoje. Depois a gente foi para a escola, depois a gente ficou adolescente, depois a gente ficou jovem, depois a gente ficou adulto, depois a gente ficou ranzinza, depois a gente ficou achando que era o dono da verdade, depois a gente ficou velhinho, depois a gente ficou doente e morreu. Tá, esses são portais etéreos da nossa vida, da nossa alma. Tem os portais etéreos da nossa vida, que é quando você vai para a creche, vai para a escola, vai para o segundo grau, vai para o curso universitário, vai para o primeiro emprego, vai para o segundo emprego, arruma namorada, casa, descalça, arruma outro namorado, que são os portais da nossa vida, da ação vital da nossa alma, né?
Então, os portais da alma é a nossa existência. E os portais vital da nossa alma é quando a gente exercita a nossa existência. Né? Ninguém nasceu feito bonitinho, sentou lá e ficou esperando a morte chegar. Né? Fizemos um monte de coisa. Então, cada situação que a gente fez, cada novidade, cada amor, cada decepção, cada desilusão, cada situação que a gente vivenciou é um portal. Tá? É só Jesus que abre os caminhos da gente, né? Então, exatamente. Jesus também teve um monte de portal desse. E daí a gente vai passando por todos esses portais e até que um dia a gente desencarna, daí começa o ciclo de novo e volta de novo, ou então vai para o purgatório esperar o dia do juízo final. Cada um acredita naquilo que quiser. O dia do juízo final, o dia que você tem o segundo encontro com Cristo, é o dia que você morre. Depois, na outra vez que você morrer, é o terceiro encontro. Depende da vez, né? Mas alguma vez você vai encontrar com o barbudo aí, ele pega você. Então, o que acontece? Essas crenças foram dogmatizadas, né? Que é o dogma. É uma verdade educativa, um princípio, uma norma para restringir. Não existe nenhuma lei que aumentou os seus direitos, mas, pelo contrário, toda legislação sempre reduziu os seus direitos. Uhum. Porque, a princípio, você nasceu livre, todos têm direito à vida e à liberdade. Daí tem que registrar o menininho. Já não pode ser chamado do que ele quiser mais. Daí tem que batizar a criança. Agora ele é cristão, não é mais um ser humano. Senão fica pagão. Não, já não é mais para já começa a registrar. Daí ele vai para a escola. Daí ele tem que estudar. Esse dia uma pessoa perguntou para mim do ensino religioso. O ensino religioso da escola vai ser o que o Paulo das Ervas fala ou vai ser que todo mundo tem que seguir o determinada igreja ou seita que agrada ao governo? E se eu quiser que tenha ali eu prefiro ser hinduísmo, continuar conversando com todo mundo e não precisar dessa briga, tá? Então, esses portais todos aí, você abre ele com a espada de São Jorge, aquela toda verdinha, bonitinha, linda, maravilhosa, fantástica, sensacional. Aquela de Santa Bárbara, que eu falo espada do Ogum, né? Do Corinthians lá. De Ogum? Então, essa daí. Aquela da lá, você usa quando você está tendo enfrentamentos judiciais mesmo, ou que você é inimigo. Você saiu com a namorada do cara e o cara está querendo te matar. Aí você usa aquela de lá para se proteger. Para justiça, tá? para Ela é uma proteção. de proteção. É proteção. Tá? A proteção, ela bloqueia, ela fecha você aqui, está protegido. A outra expande. Legal. Esses 3 banhos, se você fizer a trido banhal, né? Trido banhal, está todo mundo tomando banho para se proteger do dia do fim do mundo. Não vai ter fim do mundo, já falei para vocês. Todo mundo está tomando esses banhos, está percebendo alguma coisa. Quando ele tomou banho de água, sal e açúcar, dormiu bem, acordou mais calmo, acordou equilibrado, enfrentou os desafios do dia seguinte com mais serenidade e a vida dele fluiu tal qual o rio que nasceu lá no topo da serra e foi seguindo, passando por inúmeras barragens, retificações, recebendo sujeira, tal, até desaguar no mar límpido como ele nasceu lá na fonte. Né? Formidável. A de proteção é você se proteger mesmo. É aquele sistema que você põe em câmera de segurança, fecha a porta, põe em grade, põe em porta, né, e vai trancando dentro de casa. A cada ali é a de beirada amarela. A de beirada amarela. Aquela de beirada amarela te põe na proteção. Santa Bárbara, tá? Né? Você aprontou um monte de coisa com esse banho aqui, o inimigo não vai te achar, tá tudo bem. E tem uma história bonita que aconteceu. Esse dia a mulher falou assim que ela foi assaltada, né? E ela estava com um símbolo, né? Da cruz de São Bento pendurada no pescoço e uma oração de São Jorge. Quem acredita nisso acredita, quem não acredita, foi assim que aconteceu a história que a moça vivenciou lá na experiência dela. Aí, quando o bandido chegou, o bandido pegou o moleque dela pelo pescoço, meteu o revólver na nuca do moleque e puxava o gatilho, e não conseguia disparar o tiro. O cara virou o revólver assim e caiu 3 balas no chão. Aí ela falou para o bandido assim, você vai me roubar ainda ou você acredita no meu Deus que não deixou você matar meu filho? Aí o cara caiu por joelho e foi embora, não roubou a mulher. Pensa que coisa legal.
Acontece. Ela teve coragem, né? Fala, dá um tiro no meu filho, vê se funciona, daí mata. Essa daí tinha fé, hein? Então, a fé, como eu já falei, não é a fé que remove montanha. Tá? Mas a fé é da coragem pro cara subir em cima do trator, ligar o trator e empurrar a montanha. E seguir adiante, né? E seguir Porque adiante. as pessoas falam tanto do ego e tal. O ego é importante para fazer algumas coisas, né? O excesso dele que desequilibra a pessoa. Todo né? mundo tem o seu ego. Tá? Nós somos egocêntricos. Nós acreditamos que a gente pode aprender, pode fazer, pode ajudar, pode fazer, pode ser melhor do que o outro, né? Os povos japoneses, por exemplo, tem que ser the best of the best lá, o melhor de todos. Eu sendo mais ou menos bom já tá legal, entendeu? É só você não ficar perdendo tempo com julgamento desnecessário, brigando com aquilo que você não vai resolver sozinho, situações que não vão depender só da sua expressão. Você junta um monte de coisa para resolver um processo que chega na mão do juiz, o promotor guarda na gaveta, deixa quieto lá. Pronto, acabou. E no fim, às vezes, nem era aquilo que a pessoa Nem queria. era aquilo que você queria, você perguntou porque você está com raiva. Tem um monte de situação assim. Então, meu querido, quando você olha para o todo e você descobre que você é só uma partícula, tá? Você recebe a energia do todo. Você recebe a energia do universo em tudo que é vida em você. Eu falei assim, se você não fosse dessa forma, quando desse uma topada com o dedão do pé, não é a boca que ia gritar ai, né? A boca grita ai quando a gente bate o pé, é porque nós somos um todo. E o todo está em tudo. Uma frase muito célebre, né, Felipe? Você conhece essa, né? Felipe conhece. E somos filhos do todo. E então, para a gente poder selar esse assunto das plantas de proteção, da conexão que a gente pode fazer na nossa casa, planta de proteção a gente pode colocar na frente da casa, certo? Certo. E planta de prosperidade, o pessoal perguntando aqui, planta para prosperidade, para ajudar na prosperidade, para abrir caminho, para dar intuição. A pessoa quer conversar com a planta, sentir aquela energia. Não, pode conversar, vou falar que você é bem louquinho, mas tudo bem. A pitangueira, né, a folha da pitanga, ela abre a nossa capacidade da glândula pineal, né? A ideia da mediunidade, quando houve essas reformas religiosas aí da Idade Média, foram bloqueados esse sistema todo, né? E a nossa moleira não teve mais tanta importância para a ciência, né? A hipófise e a pineal ficou a segundo plano e a gente foi adoecendo. Então, quando você lava a sua cabeça com a folha de pitanga, o chá da pitanga, você estimula, harmoniza, né, a hipófise e a sua pineal, que são as glândulas pituitárias, automaticamente você desenvolve a sua capacidade de ação, de percepção, de reação, de uma maneira fantástica, que consegue fazer a transformação da sua vida. Folha da pitangueira. Para quem quer ganhar dinheiro fácil, o Felipe falou que tem umas moças na esquina ali que ganha, né? Ela falou que não é fácil, não. Tem cada cara chato que vai lá que deixa o saco, né? Não é bom, não. Ninguém ganha dinheiro fácil assim também. Mas quem quer ganhar dinheiro fácil, joga na Mega Sena o número certo. Não acerta. Porque os computadores da Caixa têm um defeito e não acertam o número que a gente joga. É uma coisa que eu não consegui entender. Uma vez eu liguei para o presidente da Caixa, reclamei para ele, falei, o computador da Caixa não acerta o número que eu jogo, cara. Não tá. Toda vez eu não erro, tá fácil. Para ganhar dinheiro, é 1 hora de louvor e 10 horas de suor. É a melhor forma de ganhar dinheiro. Transpiração, né? Transpiração. Por que acontece? As pessoas, você vai ganhar dinheiro, para quê? Por que as pessoas não ganham dinheiro? Porque eles botaram na cabeça que bem-aventurados os pobres, porque dele é o reino do céu. Então ele não vai ganhar dinheiro. Mas a omissão é pecado. Então se você não tem omissão e você faz a sua parte, inevitavelmente você vai ser abençoado, você vai ganhar dinheiro. Tá? Tem um vídeo que eu falei sobre a questão da ação de quem pede e de quem doa.
A pior situação dessa relação é a mais difícil é a de quem pede. Quem doa tem duas situações. Se doar, a mão que abre recebe. Se não doar, porque eu não tenho. Ele está professando que ele não tem, não vai ter. Então não tenha medo de doar, não tenha medo de amar, não tenha medo de ser feliz, não tenha medo de ajudar o outro, que é dessa forma que você vai crescer como ser humano, crescer como o sagrado do universo, como filho de Deus, como filho do todo, como você vai crescer como partícula aí do grande Deus. O que é Deus, né? É nós mesmo. Exatamente, né? a centelha divina que habita em nós, né? A centelha divina, o sagrado, quem é Deus? Quem vai na missa, tem um monte de gente que segue a gente que vai da missa. Tem uma parte da missa que fala, somos um só corpo e um só espírito, então é o todo. Exatamente. O todo que está em tudo e habita um só pouquinho em cada um de nós. Não, tá pegando um negócio teológico aqui. Vamos converter esse povo. Pode botar o dízimo para nós. Vocês três estão assistindo, 300 mil para cada um de nós dois aqui, tá liberado. E o pessoal tá aqui fixo, tá mantendo a frequência aqui. Essa questão aí, a gente até falou em outras lives, que é a questão da prosperidade. Muitas vezes as pessoas, elas acham que, por exemplo, a doação, ela só dá na base do dinheiro. Mas, por exemplo, o conhecimento que nós estamos fazendo aqui é uma forma de dar uma doação. Outra coisa, o cara fala assim, eu doei o dinheiro e o pastor gastou ele com mulherada. Se você doou o dinheiro não é seu mais, ele faz o que ele quiser. A sua ação tá limpa, né? Entendeu? Não tem que ficar perguntando por que você doou. E às vezes a você pessoa paga fala o imposto, ou você paga o imposto pro governo e não pergunta pro governo o que ele fez com o dinheiro. E é salgado, né? E gastou também de forma ilícita às vezes, mas fez parte. Às vezes até a pessoa fala, eu dei o dinheiro pra tal pessoa que me pediu e ele vai tomar uma pinga. E eu refleti sobre isso outro dia, eu falei, mas veja bem, você deu o dinheiro pra pessoa, ela vai tomar uma pinga. Talvez você tenha salvo a vida de uma outra pessoa. Porque se você deu o dinheiro e ele tomou uma pinga, você poderia ter... Você livrou ele do desespero de enfiar a faca em alguém para tomar esse dinheiro de alguém. Que a pinga de beber de qualquer jeito. Então, foi feita uma boa ação de qualquer forma. Pode ser que tenha prejudicado o organismo de outra pessoa, mas no geral... Não houve esse prejuízo. Tá? No geral, a intenção equivale, né? Não houve muitas vezes esse prejuízo. Porque acontece? Ele pediu dinheiro, dá R$2 para beber uma pinga. Você dá R$2, ele bebe uma pinga. Tá. Mas vai fazer mal para ele. Você é médico? Não. Você é juiz? Não. Você é pai dele? Não. Você é anjo de guarda dele? Não. Como é que você sabe que a pinga vai fazer mal para ele? Eu conheço na minha cidade, tem um monte de gente que bebe pinga e está com 100 anos de idade. E bebe pinga, come torresmo no café da manhã, com café forte, come carne gordurosa no almoço, nunca teve colesterol, nem sabe que tem próstata, como é que ele vai fazer um exame desse? Ainda bem que não tá tudo sabe. bem. Não, mas é verdade. Então, o que acontece? A gente se preocupa muito de impor situações, tá? A pessoa pediu, você pode dar, você doa. Se você não puder dar, tudo bem, não é obrigado a dar nada para ninguém. Mas o cara fala assim, eu fui lá na igreja e o pastor tomou meu dinheiro. Não, ele pediu, você deu porque você quis. Exatamente. Você tem um livre-arbítrio de dizer, hoje eu não vou dar. Mas se você dá, você vai receber a benção. O dia o cara perguntou um banho, eu vou contar aqui essa do banho de dinheiro, Felipe, pode? O Felipe é meu diretor de YouTube, por isso que eu pergunto o nome dele aqui de vez em quando. Banho de dinheiro vai até subir a audiência aqui, vamos ver. Gente, quem quer ficar rica? Vamos lá, compartilha aí que o Paulo das Ervas vai falar sobre banho de dinheiro. Eu vou falar uma relação do dinheiro da bênção. Todo mundo falou que o dinheiro era amaldiçoado, eu descobri que o dinheiro não é amaldiçoado. Tá? A pessoa chegou a ter um banho para ganhar dinheiro, para ficar rico, que todo mundo reze para que eu fique rico. Aí o cara chegou e falou, você pega uma cédula de 200, uma de 100, uma de 50, uma de 20, uma de 10, ou não, 7 de cada uma, tá? É bastante. Quando você quer ganhar um pouquinho de dinheiro, você quer ganhar muito dinheiro. Claro que normalmente muito, o cara quer ganhar muito dinheiro. Não sabe nem o que vai fazer com o dinheiro, mas quer ganhar muito. A brincadeira foi assim, você pega 7 cédulas dos maiores valores que tem, coloca num banho, faz um banho, cozinha tudo aquele banho lá, faz um chazão gostoso, depois que aquele banho fica frio, despeja aquele banho você da cabeça aos pés para lavar o seu de ouro, de dinheiro, de riqueza.
Aí você cata aquelas notas toda molhada, põe no bolso das calças e vai andando e jogando nas esquinas. E alguém que achar aquela nota de 200, ele vai agradecer. Meu Deus, que dê muito dinheiro, que nunca falte mal para essa pessoa. Aí o outro que pegou a de 100 vai falar a mesma coisa, vai ter um monte de gente rezando para você ganhar dinheiro. Daí você vai ganhar dinheiro. A intenção, a energia. Essa foi uma cigana que me falou uma vez, a simpatia. Eu falei, legal, gostei. E fez? E fez. E fez. E deu certo. Multiplicou o dinheiro. Com certeza. O que acontece? A gente quer o benefício, mas a gente não quer o sacrifício. É aquela coisa, a pessoa quer tal status, quer um título, quer uma formação, mas tem que fazer. Quando a gente estava vindo para cá, a gente teve inúmeras dificuldades devido à chuva, transtorno, algumas perdidinhas no caminho, acontece, né? Aí nós estávamos comentando, o cara falou assim, o seu Paulo das Ervas ficou famoso, conhecido do mundo inteiro. Moçada, vocês sabem quantas vezes que eu andei de Mogi das Cruzes a Salesópolis com 50 km a pé para tentar vender um pacotinho de chá? Eu fiz isso. É isso mesmo. O Silvio Santos vendia caneta na sacolinha na beira da praia. Na beira da praia, quem é que queria estudar? Exatamente, Exatamente. Ele foi lá e vendeu coisinha pra turma lá. De repente, um dia ele descobriu, vamos fazer o baú da felicidade. Deu certo. Porque acreditava Entendeu? naquilo. O baú da felicidade, gente, é um símbolo, né? Não é o do Silvio Santos que eu estou falando. O baú da felicidade está dentro do seu coração. O baú da felicidade é aquela quantidade de coisas boas que você pode, tem vontade e quer oferecer a outrem, mesmo que você não saiba para quem. E se permita, quando a gente fala no processo de rede social, nós estamos trocando ideia aqui, batendo papo, descontraído, falando um monte de bobagem, depois vai ter os cortes, né? Com certeza. Ele vai cortar tudo que eu falei, vai tirar fora, vai reduzir, editar o texto. É isso? Isso, vamos cortar, Exatamente. Colocar no seu canal, no nosso, para o pessoal ver os trechos. Então, daí o que acontece? Esses cortes, ele vai tirar tudo que eu falei que foi bobagem, só deixar a parte bonita. Mas tudo foi bom, pô. A gente gravava filme. Antigamente tinha na televisão assim, Serviço de Censura Federal. Esse programa foi autorizado a passar para as crianças de 10 anos de idade. Não, era proibido. Tá? E por que existia censura? Era um corte. Então você gravava um capítulo de novela, tirava metade do capítulo da novela, colocava 2 receitas de bolo, dava tudo certinho e colocava lá na televisão. Tá? Você não viveu essa parte, mas o jornal Estado de São Paulo colocava hoje soufflé de mandioca com batata frita. Para cobrir alguma coisa que tinha sido tirada. Que não podia ser publicado, entendeu? Então, a gente usa muitas vezes o nosso livre-arbítrio, a gente usa muitas vezes a lei de causa e efeito, a gente usa muitas vezes a vontade de Deus para impor os nossos limites a outras pessoas. Isso daí faz com que milhares de pessoas que poderiam estar prósperas perderam a prosperidade. Tá? Porque aqueles que creram, aqueles que acreditaram, aqueles que agiram, que se colocaram a serviço de um mundo melhor, inevitavelmente vão reconhecer, vão receber essa prosperidade. Prosperidade não é dinheiro na conta bancária. Prosperidade é eu vou viajar quantos quilômetros? 500 quilômetros sem gastar 1 litro de gasolina. O Felipe que gastou. Daí eu chego numa cidade aqui, o pessoal, eu vou no hotel. Não, vai ficar lá em casa. Eu não preciso pagar hotel no Brasil inteiro. Isso é prosperidade. Não preciso de dinheiro, porque eu não vou pagar hotel. Eu vou de carona, não vou pagar hotel, vou comer bem, vou ser recebido e vamos pedir para voltar semana que vem. Exatamente. Isso é prosperidade. Mas também, quantas pessoas agora, o senhor recebe lá, né? Quantas pessoas batem na tua porta? A minha casa é de portas abertas. Eu falo que a minha casa é o único lugar público da minha cidade, onde todo mundo pode entrar. Em média, quantas pessoas por dia passam lá? Tem dia 80, 100 pessoas, tem dia 40, tem dia 20. O dia que passa 10 eu agradeço. E é puxado, hein? Aí eu passo 10, o cara trouxe um pedido para mais 50 pessoas na caixinha. Não adianta nada, leva um monte de gente nova. Além disso daí, tem o trabalho assim, a Lua Crescente Ervas Medicinais, nós fazemos toda a cadeia produtiva. Então a gente planta, colhe, processa, transforma, dá assistência, socorre, distribui, entrega lá na casa do cidadão, em qualquer lugar do Brasil.
E como é que as pessoas fazem para entrar em contato? Toda essa site? cadeia produtiva. Entra no WhatsApp do Paulo das Ervas, que é o 973809760, DDD 11. Tá? É o WhatsApp, a gente só está trabalhando com o WhatsApp ultimamente, porque o WhatsApp é mais dinâmico, a gente já brinca, já resolve tudo ali mesmo, né? Mais fácil. E daí a pessoa faz um pagamento por Pix ou depósito bancário, o correio vai até a empresa, retira e entrega na sua casa. Daí o cara falou para mim assim que eu estava cobrando R$8 mais caro do que o correio. Só que o correio cobra R$8 para ir retirar e mais 25 para entregar. Então daí eu paguei 33. É um serviço, tá? O serviço de coleta, quem paga é o cara que comprou o produto. Exatamente. Qual que é a gama de possibilidades que as pessoas podem encontrar no serviço do Paulo das Ervas, da Lua Crescente? Tem palestras, tem os produtos. Nós temos os cursos online que estão pela www.escoladaservas.com.br, na Hotmart também, né? Nós temos esses produtos online, são os 5 produtos lá, que é o curso Transforme Seu Jardim numa Farmácia de Ervas Medicinais, os extratos que curam, banhos íntimos femininos, o livro do signo, e-book Livro do Signo, que é para você tomar banho de acordo com o seu signo. Logicamente que quem é de Áries, Sagitário, qual é que é o outro que é do fogo? Ele é melhor não tomar banho, porque senão apaga o fogo. Né? Apaga o fogo. Mas, e temos o último curso, que são o chamado banho para todos os fins. Quando nós começamos a dar um banho de sabedoria na turma, aí o pessoal começou a aprender que muitas vezes toda essa essência do ensinamento é para você olhar, para você sentir a sua presença, perceber o quão importante é você para você mesmo. Olha que legal. E eu acho que é esse fundamento que dá certo na vida das pessoas. Quando as pessoas se tocam disso, aí vem a prosperidade. Exatamente, descobriu a chave. Não fica pensando, eu vou fazer isso para agradar tal pessoa, para ter uma imagem tal, para ser respeitado. Não tem nada disso. Um dia a pessoa perguntou assim para mim, e se o pessoal não gostar do seu serviço? Não compra meu produto. Até hoje eu falo para a turma. Ah, porque começa a perguntar, mas você não quer comprar? Não compra, não é obrigado a comprar. Eu falei, algum lugar que é obrigado a comprar? Não. Exatamente. Ah, mas eu queria comprar para o primo da vizinha do marido da minha irmã. O cara sabe que você está querendo comprar remédio para ele, ele sabe que ele está doente. Como é que você vai chegar lá, do cara lá no final, daí dizer para ele que ele tem que tomar um remédio? Exato. Entendeu? A gente está saindo aí do estado de sabedoria, de iluminação do Buda, do estado de santidade do Cristo e se metendo na vida do outro, que não é problema nosso. Aí a gente começa a impor os nossos limites, as nossas reações. Obviamente os resultados não serão os melhores. É isso. E a energia, ó, tem até acho que uma seguidora tua aqui, a Andréia Galvão, ela falou, eu prefiro ir pessoalmente, pois o senhor Paulo tem uma sensibilidade maravilhosa. Olha lá. Além de desfrutar do seu lindo quintal, do gato, da energia revitalizadora. O tal do gato, né? O gato é o Arthur. Abraço aí pro Arthur, que a turma tá com saudade dele já. E do carinho da dona Lia. A dona Lia é a dona da pensão, ela que manda no pedaço lá. Então tem um pacote completo. A dona Lia é a pessoa que acreditou em tudo isso que eu falei. E deu certo. É o complemento, é a energia, né? O dia desse a gente estava analisando a nossa história, né? A dona Lia, ela foi meio doidona, ela não acreditou. Eu falei um monte de coisa bonita, ela falou, é verdade, vamos fazer. E deu certo. E até hoje tá fluindo, que é uma beleza. Bom, pergunta para os 2 testemunhos que estão ali, os 2 testemunhos de Jeová que estão ali. Se a dona Lia é uma beleza, a dona Lia segura as pontas, o resto é erva medicinal. A Lia é uma pessoa maravilhosa. Eu vou falar da Lia, é pecado falar dela, mas eu vou falar. A Lia é uma pessoa maravilhosa, a Lia é uma pessoa que, quando eu falei todas essas historinhas que eu estou contando para você aqui, ainda bem que eu falei para ela primeiro, senão eu não sei que ia querer casar comigo, né? Daí ela perguntou assim para mim, mas a casa que você mora é sua? É. Na casa que você mora tem água? Eu falei, tem. Que não precisa pagar para a Sabesp? Eu falei, falou, caso com você.
E ela casou comigo por interesse. Fechou o pacote. Fechou o pacote. Aí quando ela perguntou assim, como que a gente vai se sustentar na ideia do casamento, já que você não imagina trabalhar numa fábrica? Eu peguei uma plantinha feia assim, falei, com isso daqui. Aí ela falou, então vamos estudar o máximo, profissionalizar o máximo, valorizar o máximo, para a gente conseguir provar para esse povo que é possível. Disso vai fazer 29 anos no dia dos namorados agora, que a gente se conheceu, e a gente conseguiu mostrar para a turma que o desenvolvimento sustentável não é utopia. Você pode plantar, você pode colher, você pode sanar a sua existência, você pode viver bem e você pode ter a natureza em perfeito equilíbrio com a sua fé, com a sua espiritualidade, com o seu interesse econômico também. Perfeito. Olha, hoje nós tivemos uma aula, eu acredito que tem muito mais ainda para a gente poder conversar. Eu vou deixar o espaço aberto para novas oportunidades. Com tudo que aconteceu, com imprevisto, com chuva, nós tivemos um público aqui que ficou do começo ao fim, um público que marcou presença, teve aí as perguntas respondidas, e isso é muito importante. E eu acredito que também os cortes ficarão sempre à disposição para as pessoas poderem acessar. Eu já falei que vamos cortar tudo que eu falei. Vamos cortar tudo, chata, fatiar, deixar tudo bonitinho. Estraçalhar, mostrar a partícula e vai acontecer. Então, a gratidão que a gente tem, a oportunidade está tendo, o dia que você conversou com a Anelisa. A Anelisa é um anjinho de guarda que está me ajudando bastante lá também. Aí hoje, na hora que a gente estava saindo, ela falou, não, pode ficar tranquila que eu vou estar atenta, que graças a eu você vai fazer essa daí e muitas. Então a turma não imagina que eu me canso de vez em quando, né? E a Lia, que colaborou, ficou lá segurando as buchas de canhão hoje, né? Hoje deu uma pancadaria doida de manhã cedo, lá foi muita correria. A Lia ficou lá segurando as pontas para que a gente possa estar aqui batendo papo. A pessoa que trabalha na produção comigo, quem planta, quem colhe, quem transforma, quem constrói, quem reforma, quem constela, quem grava, quem filma, quem faz fofoca. Não importa, todo mundo está contribuindo para que o nosso trabalho seja cada vez mais forte, mais pujante, mais sagrado. E a gente leva em cada folhinha de mato, em cada gotinha de extrato, a esperança, a renovação e a consciência de que é possível viver bem com as forças da natureza. Eu quero agradecer muito, muito mesmo por hoje, por essa energia, por esses conhecimentos, por esse tempo que foi destinado. Quero agradecer também ao Felipe, que esteve no suporte, me atendeu super bem, assim, não tenho o que falar, uma pessoa que te assessora muito bem. Vai voltar para casa, mas não tem problema, vai ficar meio perdido aí. Vai voltar para casa bem, com certeza. Ao Isis, que está aqui também, que vai dar o suporte também para o retorno. A Dona Lia, que permitiu, né, que tudo isso acontecesse. A Dona Lia falou, vai lá, vai fazer a coisa certa. Ao Gabriel, nosso diretor aqui, também agradeço muito. Todo mundo que está colaborando para que a gente possa levar até você que nos acompanha uma mensagem de esperança, de confiança. Eu vou dizer uma coisa para vocês, nunca desistam do seu sonho. Por mais que alguém diga que é impossível, que não tem jeito, que vai dar errado, acredite. Se der certo, comemore. Se der errado, vai tentando até que um dia dá certo. O cidadão que para fazer o foguete, que tinha a intenção de lançar um foguete para ir à Lua, ele errou mais de 5.000 vezes, até que um dia botou o foguete lá e subiu, né? Então é assim que funcionam as coisas, a gente não pode desistir. Tá? Não por isso que nós estamos aqui, por isso que esse podcast tá aqui também, porque tem que persistir, tem que ir atrás, às vezes eu brinco assim, uma homenagem cara, porque eu observo a cultura das pessoas. As pessoas se prezam muito numa brincadeirinha, numa frase de um artista, de uma pessoa, e daí eu lembro do Bolanhos, né? O Chapolin Colorado falava assim, eu posso errar 4.999 vezes, mas eu não vou errar 5.000 vezes. E é essa a esperança que a gente tem que ter, essa confiança que a gente tem, porque de milhões de erros, de milhões de utopia, de milhões de traçados errados, a gente conseguiu construir uma vida maravilhosa para todos. Perfeito. E como entrar em contato? Vamos reforçar o site, é www.
luacrescenteervasmedicinais.com.br. O WhatsApp do Paulo das Ervas é o DDD 11 97380 9760. Perfeito. Facebook Paulo das Ervas, Instagram @Paulo das Ervas Oficial, né? As redes sociais do Paulo, o canal está aqui na descrição. A maioria das pessoas acredito que conheça já o Paulo, mas quem não conhece... Quem quiser ir em Salesópolis é uma cidade do estado de São Paulo. Quando a gente fala Osópolis, o pessoal se lembra de Minas Gerais. Salesópolis é uma cidade de São Paulo, é a cidade onde nasce o rio Tietê. Tá? Quem está na região do interior pega Dom Pedro, depois pega um trechinho da Carvalho Pinto, entra em Santa Branca e Salesópolis. Outros que estão na região metropolitana vai pela Ayrton Senna, pode descer na saída 44 para Mogi das Cruzes e seguir para Salesópolis, ou ir até Santa Branca e entrar para Salesópolis. Quem está no sul do Brasil, estão fazendo a Rota da Fé agora, o povo do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, que eles vêm pela BR, sobe na Mogi Bertioga, sai da Mogi Bertioga, pega a Estrada Nagal, Salesópolis, tá lá. Então, de qualquer lugar do Brasil que você tiver, você consegue chegar no Polo das Ervas. Se não achar eu lá em casa, porque normalmente eu não gosto muito de trabalhar, mas tem uma turma lá que trabalha e vão estar lá para te atender. Inclusive, eu fui uma vez na vida para Salesópolis para uma excursão de escola para ir ver lá o Rio Tietê, a nascente lá. Há muitos anos, já faz uns 30 anos já isso daí. Você é velhinho, cara. Sou velhinho já, tinha uns 7 anos de idade. Velhinho, já começou do século passado. Século passado. Pessoal, quem não se inscreveu ainda no canal, inscreva-se, toca no sininho. Temos o nosso Instagram, @Filhos do Todo. Para que você conheça esses produtos maravilhosos aqui, também temos filhosdotodo.com.br. Lembrando que a loja toda com até 30% de desconto. Temos o nosso canal de cortes, Filhos do Todo Oficial. Faremos vários cortes e você vai poder observar os cortes do Paulo e de outros convidados que também vieram até aqui. A gratidão é imensa, a conexão com as pessoas aqui sempre é formidável e eu passo a palavra aí para uma mensagem final inspiradora, cheia de luz. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Hoje foi um dia que rompemos barreiras, enfrentamos desafios e viemos, né? Foi 5 horas de viagem para a gente chegar até aqui com um grande objetivo que é poder dar esse crédito, esse apoio, essa olhada especial para quem acompanha os Filhos do Todo. Todos somos filhos do Todo. O Todo é o poderoso, então é nóis. Valeu? Gratidão imensa.